Não, mas eu acho que já... Ah, não, ali. Tempo. Mesclar um pouquinho, né? Tem que ficar as mulheres nas pontas e os homens no meio e... Ah, tá falando aqui. Pessoal. Tá bom. Por onde que vai chegar isso aqui? Saiu da tela, né? As perguntas vão chegar aonde? Tá. Eu vou deixar desse jeito, tá? Obrigado. Beleza, eu vou deixar assim. Boa tarde, pessoal. Esse é o painel Mais Renovação, Construindo o Futuro da Política. Eu me chamo Osni da Silva Filho, fui pesquisador visitante até o início desse ano aqui na Faculdade de Direito de Harvard. Sou um dos organizadores da Brasil Conference. Vou rapidamente falar sobre esse painel, em seguida vou introduzir os participantes. Quero agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos que estão aqui. É um enorme prazer recebê-los, especialmente ao discutir um tema tão caro ao futuro do Brasil. Bom, o propósito desse painel é discutir o que significa renovação política, por que é importante renovar no campo político e como é que a gente pode continuar pensando em renovação mesmo depois das eleições. Para discutir esse assunto, a gente convidou 4 deputados que foram eleitos pela primeira vez em 2018. Juntos, esses 4 deputados somaram mais de 800 mil votos no Brasil. Esse painel vai ser moderado pelo professor Marcos Nobre. O professor Marcos Nobre é cientista social e filósofo. Ele é pesquisador do SEBRAP e professor da Unicamp. Ele é autor de Imobilismo e Movimento e Como Nasce o Novo, seu último livro. O professor vai moderar um debate entre os deputados Mônica Seixas. Mônica Seixas é porta-voz do primeiro mandato coletivo eleito no Brasil, a bancada ativista. Mônica Seixas é jornalista. Agradeço a presença em nome de todos. A gente também está recebendo o deputado Hélio Lopes, ou Hélio Bolsonaro. O deputado Hélio Lopes é militar, foi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro nas últimas eleições. Ao lado do deputado Hélio Lopes, deputado Paulo Ganimi. O deputado Paulo Ganimi tem uma trajetória na iniciativa privada, também foi eleito pela primeira vez em 2018 pelo Partido Novo. Não falei os partidos dos deputados anteriores, deputada Mônica Seixas pelo PSOL, deputado Hélio Lopes pelo PSL. Na outra ponta da mesa, deputada Tabata Amaral, deputada... Deputada Tabata Amaral foi a deputada mais votada do estado de São Paulo, deputada federal. Foi eleita... Oi? A sexta mais votada, desculpe. E foi eleita pelo PDT. Tem uma trajetória longa de ativismo na área da educação. Ela é formada aqui em Harvard em Ciência Política. Eu agradeço uma vez mais a presença de todos vocês e quero lembrar um detalhe aqui da nossa interação. A gente tem um aplicativo através do qual vocês que estão aqui na plateia e as pessoas que estão assistindo esse painel online podem nos enviar perguntas. O aplicativo se chama Slido, vocês conseguem acessá-lo através do aplicativo da Brasil Conference ou através do endereço sldi.do ou slido.com. Obrigado mais uma vez a todos vocês. Passo a palavra ao professor Marcos Nobre. Muito obrigado, Osni. Agradeço muito o convite. Você estão ouvindo bem aí? Da Brasil Conference. É um prazer estar aqui nessa mesa para discutir um tema tão importante, tão relevante. Desde junho de 2013, a gente tem fixada na população brasileira a ideia do não me representa, ou seja, de que há um problema grave na relação entre sociedade e sistema político em relação à representação. A gravidade desse fosso ficou maior ainda com a Operação Lava Jato e com as consequências que ela trouxe para o sistema político, e daí nasceu uma discussão que é uma discussão que não é só brasileira, que é uma discussão global, mas que tem especificidades brasileiras, que é essa discussão sobre a velha e a nova política. O que é a velha política e o que seria a nova política?
Então, não é por acaso que a equipe da Brasil Conference organizou aqui um painel com diferentes interpretações e posições do que seja isso, do que seja a velha e a nova política. Então, a gente tem o deputado Hélio Bolsonaro, que faz parte de um movimento que ontem foi descrito pelo general Santos Cruz como um movimento de um partido que sai de 1 ou 2 deputados para 55 deputados, né? De um movimento que disse que não queria fazer coalizões no parlamento como se tinha feito anteriormente. A Mônica Seixas representa 9 pessoas e mais 149 mil eleitores, se eu não estou enganado, não é? Da bancada ativista e também membro RAPS. Né? Então, você tem elementos de renovação que estão presentes nas pessoas que estão aqui também. Você tem o Paulo Ganimi, que faz parte do Renova BR, que faz parte de um partido que se chama Novo, né? Então, já que traz no nome a ideia de renovação. E a Tabata Amaral, ela se vinculou desde o começo ao Acredito e também ao Renova BR. Então, são movimentos de renovação que estão presentes em todas essas mesas, né? Então, para além da questão partidária, existem movimentos de renovação. Então, todo mundo quer renovação. A única coisa que não é clara é o que seria renovação. Então, se nós temos a ideia de que existe uma velha política, o que seria a velha política? Então, partido é velha política? Fazer articulações políticas é velha política? Ou, ao contrário, basta a gente usar a rede social para a gente poder dizer que a gente é novo? Tá? As perguntas podem continuar. Por exemplo, experiência parlamentar, experiência administrativa. Isso é uma coisa velha ou é uma coisa nova? É algo que pode ser renovado? O que significa, por exemplo, direita e esquerda? Nós estamos com uma dificuldade muito grande também de saber até coisas que antes eram claras, como o que é situação e o que é oposição, né? Até isso nós temos dificuldade. Então, a impressão que fica é que todo mundo tem a sensação de que as coisas não estão funcionando bem, mas, ao mesmo tempo, sem a gente saber por que não estão funcionando bem, nós não vamos conseguir saber como elas podem funcionar melhor. Então, como fazer essa experiência de renovação sem vender ilusões, né? Sem vender ilusões de que, de fato, nós estamos fazendo algo novo quando estamos repetindo apenas coisas antigas. Então, a gente pode acusar os partidos da velha política de tudo o que se quiser, mas os partidos da velha política, eles tinham essa função. Eles davam às pessoas a ideia do que eles representavam, de quem eles representavam, de como eles representavam. E muitas vezes os partidos diziam ao povo o que o povo queria e nem ele mesmo sabia. Então, essa formulação, que é uma formulação antiga, uma formulação da velha política, é uma formulação que nós temos de retomar agora. Então, se eu for formular de maneira provocativa, a impressão que dá é que todo mundo quer renovação, mas não sabe como. Ao mesmo tempo, a gente fica com a impressão de que as pessoas que foram escolhidas como representantes também ainda não encontraram a maneira de juntar essas duas pontas do processo. Não estou dizendo que a resposta, evidentemente, para uma pergunta complexa como essa seja simples, que ela esteja à mão. E isso, com certeza, tem que ser uma coisa construída coletivamente, a gente sabe disso. Mas existe uma responsabilidade quando a gente elege pessoas, né? Essas pessoas que assumem mandatos têm uma responsabilidade. Então, que tipo de propostas concretas podemos apresentar? Podem os representantes aqui reunidos nessa mesa apresentar para as pessoas propostas concretas de organização que nos levem à verdadeira política. O cientista político David Runciman,
ele faz várias provocações, ele é um sujeito muito provocativo, mas uma delas é de dizer o seguinte: bom, por que, afinal de contas, nós temos representantes e não um algoritmo? Porque se a gente for, então, dizer vamos dar todo o poder às redes sociais, por exemplo, basta agregar a vontade das pessoas sobre todos os assuntos e nós vamos ter a resposta. Por que nós precisamos de representantes? E por que a gente não vai colocar uma máquina no lugar? Então, esse é o nosso problema. Dizer, como é que nós vamos dizer simplesmente, não, eu como representante, eu vou votar de acordo com as enquetes que eu vou fazer na internet. Então, para que precisa do representante? Não é? Então, nós tínhamos antes, no que é chamado de velha política, uma distância entre aquilo que é a vontade que elege um representante e o que o representante faz. Ele tem uma certa autonomia para fazer negociações, para mudar de opinião, para mudar a opinião de seus eleitores, inclusive, em relação a alguns pontos. Né? Porque isso é necessário não só para a negociação política, mas é necessário também para que os serviços públicos possam funcionar, para que o Estado possa funcionar. Então, como é que nós vamos resolver esse problema? É claro que eu estou colocando nas costas dessas 4 pessoas muita coisa. Mas é porque é muita coisa que é pedido de vocês. Não é pouca coisa. Então, eu queria começar por essa questão. Nós vamos fazer aqui uma ordem alfabética, né, de primeiro nome, e depois a gente faz no segundo bloco uma volta. Né? Então, eu queria começar pelo deputado Hélio Bolsonaro, ele colocar essa pergunta. Como vai ser, então, a nova política, deputado? Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer à universidade, os organizadores, por fazer o convite, estar aqui participando, meus companheiros aqui da mesa e a plateia, que, em nome da plateia, eu saúdo todos que estão nos assistindo. Para falar sobre como construir um futuro político no Brasil, precisamos pautar 2 pontos importantes. Um é o governo, o outro é o Estado. Max Weber, ele fala que o Estado é uma instituição que concentra a sociedade num espaço definido, com poder de legislar e governar sobre eles. E governo é organismo de gestão temporária. Logo, governo é temporário e Estado permanente. Estado acima de governo. A velha política, o que ela fazia? Com política de assistencialismo, com toma lá da cá, levava a sociedade, prendia no voto de cabresto. Hoje, não está tendo espaço para isso. Os partidos estavam acostumados a ele ter o ministério e ele que fazia a barganha. Hoje não tem mais isso. Hoje o ministro é escolhido pelo seu mérito. Hoje o ministro não está sendo mais escolhido por indicação partidária. Sabemos sim que o partido é importante, muito importante, porque ele tem seu estatuto, tem sua ideologia, a qual deve ser seguida. Mas estamos num momento diferente, um momento que a população foi à rua de maneira organizada, unida, porque não aguentava mais a corrupção, não aguentava mais o aumento da criminalidade, não aguentava mais obras faraônicas que acontecia, como aconteceu em 2014. Esse movimento veio de 2013 para cá. Então chegou no ponto do basta, que a voz da rua queria mudança. Prova essa aqui dos meus amigos aqui na mesa, são parlamentares de primeiro mandato, cada um defendendo a sua bandeira, mas que todos aqui estamos no propósito do bem comum. E a nova política é aquela política que, além de não ter mais espaço para o tomar lá da cá, é aquela que, independente das divergências ideológicas, queremos o bem comum para o povo. E só assim poderemos ter um Brasil melhor. Não adianta, como diz a Bíblia, não se coloca remendo novo e roupa velha. Não adianta o eleitor votar no político
seja o político de primeiro mandato, ele ter o velho costume, aquele hábito que faz ele cometer as velhas práticas. E eu creio e acredito que o Brasil vai mudar, porque nós temos a reforma da Previdência, estamos fortalecendo o mecanismo anticorrupção. Vai sobrar dinheiro para investir na saúde, na educação e no esporte. Mas temos que ter, sim, um mandato participativo. Eu, no meu mandato, eu criei o Hélio Responde. O eleitor, ele liga, manda uma pergunta, um vídeo, eu tiro um dia e uma hora, faço o vídeo e respondo. O meu gabinete é um gabinete porta aberta, é um gabinete participativo. É um gabinete que eu acho que o parlamentar, que é assim a velha política, ele tinha o entendimento que ele é o dono do mandato. Ele não é o dono do mandato. Ele está com aquele mandato temporário. Então, o mandato, a população tem que se conscientizar que o mandato é do povo, o mandato é da população. O parlamentar está ali temporariamente para fazer política que leva bem à sociedade. Então, enquanto o parlamentar nos conscientizar que o mandato não é dele, é do povo, e o povo tem que ter consciência que ele tem a força do poder, ele tem a força da mudança, ele tem a força da transformação. E sem a participação do eleitorado, sem a participação do povo, tem que criticar sim, tem que cobrar, porque tem direito, que os impostos são muito caros, então tem que cobrar. Eu agradeço aqui a oportunidade. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Mônica, eu sou deputada estadual por São Paulo, não sou federal como os meus colegas, e também não estou aqui sozinha. Como me apresentaram, eu sou porta-voz de um mandato que pertence a um coletivo. Quando os eleitores votaram na bancada ativista, não votaram apenas em mim. Votaram na Anne, na Raquel, na Cláudia, no Jesus, no Fernando, na Shirley, na Paula e na Érica. E não só nas pessoas que nós somos, mas os coletivos que nós representamos. Nós juntamos indígenas, negros, negras, mães, parto humanizado, cultura periférica, permacultura, água, feministas, num mesmo mandato, de várias redes. E eu considero que o Marcos falou que a gente pertence a muitas redes de renovação política, como a RAPES, o Acredito, o Agora. Eu considero a bancada ativista o meu próprio movimento de renovação política, não só meu, mas das margens. Eu considero muito importante todos esses movimentos de renovação, mas existe, como sempre, uma grande divisão sobre quem é que acessa, o número de cotas, a quem ele serve. E eu participo desses movimentos de renovação, a RAPES, por exemplo, do qual eu fiz parte ano passado, com a intenção de aprender a acessar e hackear. É isso que a gente faz. A gente absorve conhecimento de um lugar e transfere para quem possa aplicá-lo. Porque quando a gente fala de renovação, que é nova, que é velha política, eu considero que uma das características, já respondendo, da velha política é a tutelação dos mais vulneráveis. Os vulneráveis eram sempre aqueles por quem se falava sobre, para quem se falava, de quem se falava. Mas o movimento de renovação que eu acho importante construir nesse momento é que você traga os vulneráveis em primeira pessoa para falar por si só. E por isso você precisa de ferramentas e de recursos, para além dos recursos financeiros, mas recursos humanos, ferramentas de tecnologia social, para que você possibilite, por exemplo, a eleição de indígenas. Indígenas que têm as suas próprias nações, cultura, conjunto de regras, e que estão sendo obrigados a disputar o Estado brasileiro, politicamente, nesse momento, para garantir o essencial, que é a sua terra, mais uma vez atacada nesse período. Assim como os indígenas que a gente tem, a Shirley Pancará, as mães, que sempre foram encaradas pela sociedade, assim como a mãe terra, né? Exploradas até a exaustão, sem direito de se defender, aí à disposição dos humanos homens, dos humanos adultos,
estudos dos humanos, não idade reprodutiva, as mães não estavam em lugar nenhum. E a gente tem a Anne Rame pautando toda outra sociedade que seja fraterna, que seja justa para mães e para os seus filhos na primeira infância, porque não tem ninguém que saiba falar melhor sobre primeiríssima infância do que as suas primeiras cuidadoras, que são suas mães. Então, nesse movimento de renovação, eu acho que a característica importante, principal e primordial era virar a pirâmide brasileira. A gente deixar de falar sobre e a gente colocar as pessoas para falar por si mesmas, de sua própria realidade, da gente conhecer realidades e formas de organização social que nunca estiveram no parlamento e que geralmente não conseguem financiamento para estar. Uma das características da política brasileira é que ela é muito cara. Aqui nos Estados Unidos também, né? Mas é muito, muito, muito cara. A gente está falando de eleições milionárias para ter sucesso. A gente está falando de muito engajamento de muita gente, de profissionais específicos, advogados, contadores, economistas, jornalistas, comunicadores. É uma gama de códigos que você, lá da periferia, lá da aldeia, lá da creche, lá da sala de aula, não consegue acessar. E aí a gente tem toda uma estrutura política e institucional formada por gente que não conhece a realidade da maioria da população brasileira. Desde o início da nova república, quem representa e quem está nos espaços de poder não conhece a realidade dos 65%. Os 65% dos brasileiros que vivem com um salário mínimo e meio ou menos. E isso não é maior ou menor. Eu acredito, sim, que ontem a gente teve o prazer, né, Tabata, de ouvir o professor Steven por meia horinha, só ele com a gente, e ele deu um resumo do livro dele e tentou nos tocar, né? Ele deu uma leve provocadinha quando ele disse para a gente assim, que a gente tem a dura responsabilidade de recuperar o afeto, o amor do brasileiro pela democracia, porque a gente também chega tão jovens num momento e num cenário político eleitoral em que as pessoas estão se degladiando nas ruas e nos parlamentos. E alguns falam de fechamento de regime, outros falam de possibilidade do autoritarismo, muita gente teme pela democracia, e a gente está bem nesse bojo tentando pautar o que seria, de fato, uma nova política. Nova política, para mim, para a bancada ativista, não significa ser candidato pela primeira vez, tampouco ser jovem, tampouco estar nesses espaços. Nova política, para mim, significa a gente compreender o que deveria, de fato, ser a democracia e avançar no sentido dela. É mais democracia, mais participação popular. É devolver a política para as pessoas que não participavam dela, a política para os 65% do país. Então, a gente vai ver, nesse movimento de renovação, no bojo em que se insere a bancada ativista não nasce na minha candidatura, ela já fez campanha em 2016, elegeu Sâmia Bonfim, que hoje é deputada federal. A gente deve continuar se articulando e trazendo novos lutadores e ativistas da camada de baixo, fazendo toda a aliança possível e necessária, não pragmática, mas efetiva, para sempre com os mais pobres, com os lutadores das periferias, num movimento das margens mesmo, para ocupar o poder do centro, mas no sentido de que a gente precisa ver no Brasil uma nova organização social, com respeito, sim, com respeito às diferenças, com diálogo, com democracia, mas que novos corpos, novas pessoas ocupem o espaço de institucionalidade com a sua própria organização cultural e trazendo para a gente essa nova forma de organizar o cotidiano das pessoas. Deputado Paulo Gamini, por favor. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui, não só por estar aqui em Harvard, MIT, na Brasil Conference, que é um grande evento, um momento fantástico, que a gente tem a oportunidade não só de poder passar a nossa mensagem, mas também ouvir tantas pessoas
tão interessantes, não só que estão aqui nessa mesa, mas também nos outros painéis. Então é muito legal participar desse evento como um todo, e estou muito honrado e agradeço a organização, em especial ao Nicolas, que me convidou para esse evento. E eu acho que tem um outro lado muito fundamental aqui. A gente está falando para jovens, a gente está falando de política, e eu achei muito bacana quando o João, na abertura do evento ontem de manhã, comentou que um professor dele, americano, eu acho, falou para ele: a Brasil Conference é a única organização, é o único evento de países, que tem vários aqui em Boston, que traz a política para debate. Os demais tentam ocultar a política do evento. E eu acho isso um grande valor da Brasil Conference, porque eu acho que a gente precisa falar de política, a gente precisa acabar com o preconceito com a política, e se a gente quer renovação política, é só trazendo a política para o nosso cotidiano, banalizar a política, fazer com que a política seja parte do nosso dia a dia, parte das nossas vidas, da discussão familiar, da discussão com os amigos, sem a polarização, sem a briga, sem a discussão, mas principalmente pensando no Brasil. Se a gente quer transformar o Brasil, isso passa também pela política. Eu fui eleito, sou deputado federal pelo Novo, que é um partido que surgiu justamente com esse propósito. Ele entendia que a gente precisava melhorar a vida dos brasileiros. E para melhorar a vida dos brasileiros, a política era o caminho principal. E eles entendiam, na época que criaram o Novo, que nenhum partido representava aquilo que a política tinha que ser. Por isso, o Novo foi criado. E eu morava nos Estados Unidos quando eu decidi me candidatar. Eu fiquei 5 anos fora do Brasil. Eu saí em 2012 para a França, fiquei 3 anos e meio lá. Saí no momento que o Brasil estava bem, que o Brasil estava decolando economicamente, tinha Copa do Mundo, tinha Olimpíadas para vir. E voltei em 2017, 5 anos depois, já morando nos Estados Unidos, justamente porque a renovação política não acontecia, porque eu não me sentia representado pelas pessoas que estavam na política e porque eu queria fazer parte disso, queria deixar um legado. E eu acho que se a gente sair daqui hoje, nós 4, independente da identidade partidária, ideológica de cada um de vocês, mas colocando na cabeça de vocês que vocês precisam participar da política, seja qual for o papel de vocês na política, seja como candidato, como nós fomos, seja como membro de diretório, seja criando políticas públicas, seja na administração pública, a gente já vai ter feito um grande trabalho aqui hoje. E eu acho que isso é fundamental. Se a gente quer um Brasil melhor, a gente tem mentes brilhantes aqui, pessoas que são grandes lideranças, que algumas voltaram para o Brasil, como eu, como a Tabata, como o Renan Ferreirinha, que está aqui, com o propósito, de fato, de transformar a política brasileira, dando o seu valor de volta, aquilo que a sociedade nos deu de alguma forma, seja através da educação, seja através de todos os meios que a sociedade traz para a gente, e a gente queria devolver isso para a sociedade de alguma forma. E isso, para mim, é renovação política, é trazer de volta para a política valores fundamentais que a gente perdeu nos últimos anos. Eu estava conversando agora há pouco com o professor Marcos, que o político, ele hoje é valorizado não pelo que é de fato importante. A pessoa política, a Tabata, o Paulo, o Hélio, a Mônica, nós somos pessoas comuns, como vocês, como qualquer pessoa. Agora, a atividade parlamentar, ela é nobre. E a gente inverteu. A gente passou a valorizar as pessoas, os políticos, e está desvalorizando cada vez mais a atividade parlamentar. A gente está lá para representar milhões de brasileiros, a gente está lá para votar leis importantes ou evitar que leis ruins sejam aprovadas, a gente está lá para fazer política pública, e isso não é valorizado. Virou um debate extremista, um debate não de ideias, mas sim de vontade de estar lá para ganhar poder e para estar cada vez mais forte no poder. E eu acho que isso não é nova política. Não é porque as pessoas foram eleitas agora no primeiro mandato, como nós fomos, que as pessoas são necessariamente nova política. Nova política, para mim, é o quê? É estar lá para defender o interesse do brasileiro, da população, dos seus estados. Isso sim é nova política. Não é, o Hélio falou bem, o Toma Lá da Cá, por exemplo, não é nova política. E a gente vê muito isso ainda. Espero que cada vez mais isso seja dissipado, que não só o governo, o executivo, mas também os nossos colegas parlamentares, e aí vale também para os estados e para os municípios, mudem o pensamento. A gente não pode estar lá para estar querendo mitar ou lacrar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, todos os dias. Quando isso acontece de forma espontânea, como, por exemplo, a própria Tabata aconteceu numa fala dela muito boa para o ministro da Educação, mas isso não é o objetivo, isso é o meio.
mas não é o objetivo. Quando a gente inverte isso e a gente faz com que as redes sociais sejam o objetivo da nossa atividade parlamentar, isso nada tem de nova política. E isso que a gente tem que entender. As pessoas que estão lá, nós, eu acho que todos, fomos eleitos, sim, graças também às redes sociais, mas o papel mudou. Agora a gente está lá para exercer um papel que é fundamental para o Brasil e para os brasileiros. E a rede social, ela é apoio. Ela é apoio para a nossa atividade, para a gente continuar se comunicando, dar transparência para os nossos mandatos, mostrar aquilo que a gente está fazendo no dia a dia, até para a gente também poder ser cobrado quando a gente errar. Isso também é importante, isso sim é nova política. Esse contato que o Hélio comentou, que ele tem com a população, com a Mônica, que a Mônica também, isso é nova política, a gente está em contato direto, está falando não só com nossos eleitores, mas também aqueles que não elegeram a gente, e até mesmo aqueles que discordam da gente, porque se a gente não ouvir quem pensa diferente, a gente não está fazendo uma política de verdade. A gente tem que ouvir todo mundo, e isso sim, para mim, é nova política. Então, meu tempo acabou, então, obrigado, gente. Bom dia a todos e a todas. Vocês devem imaginar a minha alegria de estar aqui hoje. Primeiro, porque eu sou muito grata por tudo que eu aprendi em Harvard. Segundo, porque a última memória que eu tenho desse auditório com a Tássia é de uma aula de física muito difícil. Então, as coisas melhoram na vida. E brincadeiras à parte, e também porque estar agora na Brasil Conference, falando sobre política, renovação, transformação, quando lá em 2015 eu participei da organização da primeira Brasil Conference, criando uma área de educação junto com o Renan dentro dela, é muita coisa estar aqui hoje para mim. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a cada um de vocês. Uma breve apresentação que eu fui provocada a pensar hoje de manhã na conversa com os embaixadores e com os alunos, é que acho que o que mais me define hoje é ter conhecido os dois lados, os dois extremos da desigualdade. E não é um só dos dois lados, é realmente conhecer os dois ao mesmo tempo. Então, mais do que ter me graduado de Harvard, eu não fui aos mesmos parques, museus, não falo do mesmo jeito que meus colegas que se graduaram daqui, muitos deles, mas também não sou uma pessoa típica da periferia. Eu tive muito mais oportunidade do que todo mundo que estava ao meu redor. E uma coisa que eu venho dizendo é que eu tenho muito orgulho disso. Talvez eu não me encaixe em uma caixinha, seja mais difícil me descrever, mas eu não troco o que eu aprendi na periferia, eu não troco o que eu aprendi aqui em Harvard por rótulo nenhum. Então, estou muito, muito feliz de estar aqui hoje. E quando a gente fala de renovação, eu acho que vale falar um pouquinho também sobre o que me levou à política. Tendo convivido com esses dois extremos da desigualdade, ficava muito evidente para mim não só as oportunidades que eu estava tendo, começando com uma Olimpíada de Matemática, com uma professora da rede estadual, mas todo mundo que estava morrendo ao meu redor. Amigos, vizinhos, meu próprio pai, para as drogas, para a violência, para o crime. E quando você pega essas duas coisas juntas, você vê que tem uma coisa a ser feita, e que ela passa pela educação. E aí, nos últimos 9, 10 anos, eu já tentei um bocado de coisas na educação. Eu já fui pesquisadora, já trabalhei como professora, secretaria de educação, falei em rádio sobre educação, movimento social, e sempre eu chegava em uma barreira. Sempre era o político que não estava afim, que não era interessante, que não entendia de educação, sempre tinha aquela barreira política. E aí, depois de um tempo, se você é agoniado como eu, ou você entende que tem que entrar nesse banho de água gelada, tem que se jogar e tentar mudar a política, ou joga a toalha e vai embora. Porque está aí o problema no Brasil. Só que não é tão simples. E, obviamente, eu não tenho a cara de uma pessoa típica que entra na política. E acho que uma coisa que a Mônica deve ter vivido muito é que a gente compensa no coletivo. Eu não tive uma doação que fosse mais do que 8, 9% do meu orçamento de campanha, mas eu tive 429. Foi muita gente acreditando e doando para fazer acontecer. Eu não tinha lá muita experiência, nunca conheci ninguém da família, amigo, vizinho que fosse político. Mas a gente teve 5.000 voluntários. Então, eu acho que esse foi o meu maior aprendizado e da onde eu tirei força para topar essa doideira que é a política. Eu acreditei que eu sempre poderia compensar pelo coletivo. Se tivesse muita gente me ajudando, a matemática ia dar certo e a gente ia conseguir. E quando eu chego no Congresso, é muito evidente que eu não entro na caixinha do que é uma deputada. E eu tenho conversas muito engraçadas no plenário,
que começam com você é parente daquele... Sempre inventam um Amaral para ser meu parente, que não é meu parente. Você é dona da empresa não sei das quantas que eu nem conheço. Você é casada? É uma pergunta que eu escuto dia sim, dia outro também. E chega uma hora que eu falo, olha, eu não sou herdeira, eu não sou filha de político, estou muito longe do seu fenômeno das redes sociais. Aí a pessoa, você tinha quantos seguidores na campanha? Eu, uns 15 mil. Só isso? Eu tenho uma causa, eu trabalho com educação há muitos anos e muita gente caminhou ao meu lado. E tem gente que não entende, sai assim meio olhando torto, sai caminhando. E isso para dizer que eu acho que essa é uma renovação também. A gente não trilhou os caminhos típicos da política. E a galera dá tchutchu na cabeça, não entende o que a gente está fazendo lá. E aí tem os esquerda ou direita da vida, né? Eu já fui chamada de comunista, outra liberal. Aí a pessoa fala, não, ela é de esquerda mesmo, mas é mais perigosa porque é moderada. Aí o outro responde, não, eu ouvi que fulano doa para a campanha dela, é prova que é de extrema direita. E aí fica nessa coisa toda, e eu falo de uma segunda renovação. A gente está ali para renovar ideias também. E como o professor Levitsky nos ensinou ontem, mais perigoso do que um líder autoritário eleito é a polarização. A polarização pode acabar com democracias. E se eu ser progressista não significa nada para algumas pessoas, sinto muito, eu vou continuar trabalhando. E aí, quando a gente também fala de renovação, a gente fala muito de rostinho. Mas trocar o rostinho não é nada. Se é a mesma velha política, a mesma polarização, se são as mesmas práticas, a gente não mudou as coisas. Mas aí eu faço uma ressalva. Diálogo não é negociata. Você dialogar, você conversar, você debater ideias, encontrar um ponto em comum, não é negociata, não é errado. E é o diálogo que vai salvar o Brasil, senão a gente vai sim acabar com a nossa democracia. E aí, só para finalizar, porque eu sei que eu já estourei meu tempo, e eu acho que tem algumas coisas, quando a gente fala de práticas, que são cada vez mais novas, mesmo que sejam antigas. Fazer política pública olhando para a evidência não é uma coisa comum no Congresso, e nem na política brasileira. Fazer uma política pública olhando para a evidência, para quem está na ponta, quem usa o SUS, quem usa a escola pública, é ainda mais novidade do que a questão da evidência. E fazer uma política pública que ouve as pessoas, no meu caso com o nosso gabinete itinerante no trailer, é ainda mais doido. Eu já ouvi de uma pessoa num gabinete que a gente fez com Casa Grande para falar sobre dependência química, na minha comunidade. Uma senhora levantou e falou, mas político só vem aqui de 4 em 4 anos. E aí o Casagrande parou assim, mas a Tabata está aqui do seu lado. E aí a mulher ficou assim, é tão acostumado que a gente está com político só ir de 4 em 4 anos, com as pessoas não serem ouvidas, que mesmo diante de uma evidência visual, a gente às vezes acha que política ainda não é para a gente, que aquilo não está acontecendo. Mas aí a gente conversa mais e se candidatem. Oi. Nós vamos para o segundo bloco agora. Continue mandando suas perguntas, por favor, tentar juntar aqui para o terceiro. A única coisa que eu vou pedir é que a gente estabeleça um limite de 3 minutos para essa próxima resposta, para que a gente tenha tempo de pegar várias perguntas. Então, um dos aspectos importantes de definir o que é velha política e o que é nova política é o que cada pessoa acha da situação brasileira atual. Ou seja, o que cada um de vocês acha do governo Bolsonaro, o que cada um de vocês acha da atual situação da economia brasileira, qual a relação entre a economia e a política. Então, como cada um de vocês avalia o projeto do atual governo e como vê o futuro, como é que é possível lidar com esse projeto. Então, agora nós vamos inverter. Eu peço a Tabata que inicie, tá, por favor. E tudo isso em 3 minutos, né? Exato. Vamos o lá. que você tem que fazer como deputada, não? Tudo bem. Quando a gente fala de governo Bolsonaro, a minha maior preocupação, e aí eu já escuto os dois lados brigando, não é se é de esquerda ou de direita. É que não tem projeto, é que não tem um planejamento, é que não tem uma coisa olhando para frente. E a gente está num momento do Brasil de desemprego, de economia, quando a gente fala de questões antigas, como moradia, educação, saúde, etc., 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 que para mim não entra na cabeça a gente simplesmente não ter nada para sair dali, a gente não tem um caminhar. E aí, falando de educação, que é minha área e que é onde eu acho que eu tenho que exercer ainda com mais força meu papel de parlamentar, que é de fiscalizar, que é de cobrar,
que é educação, em que me preocupa muito o espaço que as fumaças tomam, o espaço que o debate ideológico toma. E não é segredo para ninguém, eu sou contra a escola sem partido, sou contra um monte de coisas que a gente ouviu, eu sei que kit gay nunca existiu, etc, etc, etc. Mas minha preocupação não é essa. A educação tem esse espaço no debate nacional, bem pequeno. Se a gente ocupa esse espaço, falando de escola sem partido, falando de baboseira, falando de fumaça, a gente nunca vai ter espaço para falar sobre financiamento da educação, sobre formação de professores, sobre ensino técnico e profissionalizante. Então, essa é a minha maior crítica ao governo. Eu acho que é legítimo termos um governo de direita, foi eleito, faz parte, etc. O que não é legítimo é não ter plano. O que é legítimo é colocar questões ideológicas à frente, a eleição já passou. E aí, quando a gente fala do que está acontecendo, e até um pouco do tema das redes sociais, eu acho que falta, às vezes, o governo entender que a campanha já acabou. Que o mais importante agora é chamar a galera para conversar e falar, beleza, a gente tem sim um problema na Previdência, mas vamos dialogar, vamos encontrar uma solução em conjunto? A gente tem sim um problema muito grave na economia, mas vamos ver o que a gente consegue fazer? Educação, então, não se fala, tem projetos no Congresso. A gente pode apresentar nossos projetos? Então, acho que é isso que eu sinto mais falta, é entender que a eleição acabou, é olhar para frente e falar menos para as redes sociais. E só um breve comentário sobre isso, redes sociais não são um espaço democrático. E quem está achando que são está extremamente equivocado. Dinheiro, robôs, hackers, têm um papel tão grande nas redes sociais que, para mim, hoje, elas não são um ambiente onde eu vou consultar a população. Eu consulto a população na rua, no gabinete itinerante, quando eu faço o gabinete aberto, etc, etc. E eu acho que a gente tem que desmistificar isso um pouco. E tem uma outra coisa que também que vale a gente falar, é que quem foi eleito, quem está na política, se assume que está ali porque tem o tempo e as informações para tomar decisões que minha mãe, que trabalhava como vendedora, bordadeira, diarista e cuidava de mim e do meu irmão, não tem tempo para ler, não tem tempo para olhar e não é responsabilidade dela. Então, acho que é um pouco disso. Eu sinto falta de acabou a eleição, tá aqui os projetos, vamos discutir junto, porque o Brasil é muito maior, os problemas são muito maiores do que essa picuinha, essa polarização de esquerda e direita. E acho que é um apelo muito grande até ao Hélio que nos ajude a entender que a polarização ela é ruim para todo mundo, especialmente para quem está na ponta. Obrigada. Na verdade, eu acho que a questão de opinião sobre o governo, sobre a agenda do governo, não tem relação direta com a questão da nova política ou velha política. Eu acho que a gente pode ter nova política na esquerda, na direita, no centro, velha política na esquerda, na direita, no centro. Então, eu acho que a questão muito mais está nas atitudes, na forma como você discute os temas, na forma como você vota, na forma como você debate e, principalmente, como você quer resolver os problemas. Quando a gente está falando de soluções que não são soluções concretas, mas são soluções populistas, porque você sabe que aquela sua solução ou aquele seu voto vai nada mais, nada menos do que garantir mais votos na próxima eleição, isso para mim é velha política, isso para mim é o que é o pior na política atual. E essa polarização é muito ruim. E essa polarização ela é esse o objetivo. Quando você polariza, você não está querendo encontrar soluções, você está querendo encontrar votos e likes no Facebook ou no Instagram. Então, eu acho que a gente dá para você ser a favor ou contra a agenda do governo e ser nova política. E aí, entrando no detalhe da agenda, quando a gente fala toda a parte econômica e também de segurança, justiça e tudo mais, a gente do Novo é muito alinhado com as pautas do Paulo Guedes, do Sérgio Moro, que são pautas que têm muito a ver com aquilo que a gente defendia e defende até hoje como importante para o Brasil. Eu discordo quando a gente fala que não tem agenda, não tem projeto para essa parte econômica. Para mim tem sim, muito claro. É claro que esse projeto para a parte econômica está muito mais ligado a limpar a casa, arrumar a casa, que você chega em casa daquela bagunça, do que, de fato, fazer o Brasil crescer demais depois, que é o que a gente quer. Mas primeiro você tem que arrumar a casa. Você não dá uma festa sem primeiro arrumar a sua casa. Eu acho que essa é a agenda atual e é o que a gente precisa fazer com a reforma da Previdência, com a reforma tributária, com uma nova reforma trabalhista, desburocratizando, revisão do sistema financeiro brasileiro, que precisa chegar acesso
a crédito mais barato para a população, não com bancos, não subsidiando crédito. Subsidiando crédito é péssimo, é o modelo que a gente tentou por vários anos através do BNDES e de outras ferramentas, e que, na verdade, você gera mais juros para quem precisa mais, né? Então, a gente tem que rever todo esse modelo econômico que foi trabalhado no Brasil nos últimos anos. Eu não estou falando só dos últimos anos do governo do PT, não. Estou falando dos últimos anos mesmo, nas últimas décadas no Brasil, para um modelo que a gente vai garantir o desenvolvimento econômico. E essa agenda do governo atual, do governo Bolsonaro, eu sou muito favorável, eu acho que está no caminho certo. A equipe, a gente fala muito do Paulo Guedes, mas a equipe econômica dele, os secretários dele são muito bons, né, de maneira geral. Na parte de segurança, de justiça, também, eu acho que é uma agenda muito positiva, né? O pacote anticrime do Moro pode ter algumas falhas, pode ter alguma coisa para corrigir, como na Previdência também a gente pode discutir, e é papel nosso do Parlamento, a gente esquece isso. A gente critica o que vem do Executivo, mas é papel do Parlamento criticar e debater, e não xingar e falar mal. É papel nosso pegar o documento, pegar o projeto e falar, olha, aqui está certo, aqui está errado, aqui precisa melhorar, ou não tem certo e errado algumas vezes, mas é o pacto social, aquilo que a gente quer como país. Se você quer pagar aposentadoria maior para algumas pessoas, a gente tem que saber que alguém vai estar pagando por isso. E é isso uma decisão. E nós, como parlamentares, temos que decidir isso. Porque a gente foi eleito para isso, para decidir o que o Brasil quer. O Brasil quer pagar aposentadoria, que a pessoa se aposente mais tarde, legal, tem alguém pagando por isso. O cobertor é curto, não está sobrando dinheiro no Brasil. Então, a gente tem que entender também isso, e esse é o nosso papel. Então, essa é a minha posição hoje sobre a política do governo. Do resto, parte educação, saúde, não são temas que eu domino tanto, e eu concordo que tem várias críticas quanto às demais pautas. Mas, pelo menos dessas duas, que são as principais bandeiras nossas, eu acho que está no caminho correto. E, é claro, tem que mudar a forma como se relaciona com o parlamento. Aí o Hélio aqui vai ajudar a gente nisso. Uou. Acho que a gente tem que levar em consideração sobre quem fala, quem interpreta, quem produz e quem planeja. Retomando um pouco a minha fala anterior, nesse sentido de quem é que faz a política, quem é que planeja a política, quem é que ocupa esse espaço. As artes falam bastante sobre a semiótica. Vocês estão familiarizados? A comunicação também, né? Que o caminho entre a emissão da mensagem até o receptor tem muitas curvas da nossa bagagem cultural, de realidade, de religiosidade, de interesses, com que faz que cada um de nós aqui enxergue esse momento de uma forma completamente diferente. Então, quando você tem, na política, um grupo majoritário formado por um segmento, significa que a política está sendo feita e pensada por um segmento. Depois eu vou conversar com o Paulo para ele me explicar a agenda, porque eu entendi completamente diferente. A gente precisa conversar para ver como é que a gente entende isso numa forma de denominador comum. Mas, por exemplo, eu acho que a agenda econômica no Brasil, concordo com a Tabata, que precisa ter projeto, mas no tocante à agenda econômica, por exemplo, é só olhar para o Chile que a gente vai ver qual é o resultado econômico na sociedade de ter um país que permite que a aposentadoria seja menor do que um salário mínimo para todo um segmento de pessoas. Isso a gente não está falando só para esse segmento de pessoas, se isso só já não bastasse, né? A gente está falando para a economia num marco geral, porque não existe resiliência, sustentabilidade e equilíbrio econômico sem que a gente possibilite que haja uma grande camada de pessoas consumindo. Se não há uma população apta para consumir, o capital fica concentrado e não circula. E isso, eu não sou economista, mas eu acho que é básico. Quebra na certa, né? Então, a gente precisa estruturar como é que a gente faz o capital circular, como é que a gente pratica se a justiça social e a divisão de renda no Brasil não é tida pelo governo como uma pauta humanitária, que é como é para mim, ela deveria ser uma pauta de eficiência econômica, no mínimo. Mas, enfim, sobre a divisão e a forma como a gente vê as coisas, também é por isso que a gente precisa pensar no ponto de vista da polarização. Por que a gente reage? A gente tem duas coisas no governo Bolsonaro. A gente tem o liberalismo econômico e o conservadorismo de costumes. Certo, Hélio? Corretíssimo. Certo.
São duas coisas distintas que a gente, por exemplo, não vê no Novo, certo, Paulo? Correto. Para a pauta de costumes, o Novo libera, cada deputado, cada mandatário tem sua opinião. O Brasil está vivendo a sua experiência com esse combo, conservadorismo e liberalismo. O conservadorismo de costumes, ele pode ser, assim como o liberalismo, fatal para um recorte de sociedade. Então, se a gente não reage a certas violências propagadas no campo cultural, a gente está permitindo que as transexuais continuem a morrer. A gente está permitindo que os pobres negros continuem a ser encarcerados. A gente está permitindo que as mulheres continuem a ser violentadas nas ruas. Então, sobre uma questão de vida e de sobrevida, a gente se vê obrigada a reagir no campo cultural também, para além do campo econômico. E daí a polarização. Mas eu tenho acordo e plena certeza que é necessário a gente sobreviver a esse triste período, com todo respeito, Hélio, mas com toda a tristeza diante desse cenário que a gente vive no Brasil, encaminhando novas formas de diálogo e respeito. O que tem de mais ruim no Brasil agora e no governo Bolsonaro, para mim, é que ele trata os inimigos como inimigos. Acho que faz muito tempo que a gente não vê na história do Brasil. Havia uma certa civilidade entre Lula e Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Agora, essa civilidade já pouco existe. A gente já está num clima de animosidade. E isso é bastante grave, bastante preocupante. Vou aqui responder por parte, né? Primeiro, convidar a Mônica, assim que possível, ir a Brasília conhecer a ministra Damares. É um compromisso dessa mesa. A ministra Damares, por que isso? Porque a ministra Damares, muitos se falavam em liberdade individual, porque é constitucional. Mas vou falar a Damares. Bolsonaro criou o Ministério da Mulher, Família, Direitos Humanos. Lá você pode representar. Tem indígena, movimento LGBT, quilombola, matriz africana, todas as vozes. E é um dos ministérios que realmente está crescendo, tomando as vozes, porque a democracia é assim, gente. Não adianta polarizar o que é certo, o que é errado. Nós temos que pensar no bem comum que leva a coisa correta para a sociedade. E aqui a Tabata, que tem a pauta da educação, eu era militar, fui sargentão por muito tempo, depois subtenente do Exército, infantaria. Então, educação, eu não sei qual é o remédio correto, mas o medicamento que foi dado para a educação não deu resultado. O que você vai no PISA, ocupa a posição de número 56 de 70, sinal que aquela política não estava certa. Então, gente, temos 3 meses de governo. O pessoal quer cobrar aquilo que não foi feito em 30 anos. É maturidade, é mesmo cobrar dos parlamentares aqui de primeiro mandato que tomam atitude, façam coisas que só o tempo, a experiência vai levar. No que diz respeito à economia, criamos 176 mil vagas de emprego, que desde 2014 não criava tanta vaga assim, mas 2014 teve Copa do Mundo, construção de estádios faraônicos, o turismo. Então, quer dizer, há pouco tempo, batemos o índice, mais de 1.000 pontos na Bolsa. E o Bolsonaro é aquilo, a autonomia do Banco Central, gente. Ele não está intervindo na economia. Ele está investindo no pequeno e médio empresário, porque é o pequeno e médio empresário que vai contratar e conquistar, vai contratar pessoas e conquistar o trabalhador. Meus amigos, nós temos que deixar de ser esquerda e direita, temos que pensar no bem comum do povo. Eu volto a falar isso, porque se ficar falando esse negócio, porque é de esquerda, porque é de direita, não vamos chegar a objetivo nenhum. O importante é que daqui saímos, sim, com a ideia de quando chegar você no estadual e aqui no federal,
fazendo uma política de qualidade, uma política para o povo. E Jair Messias Bolsonaro foi eleito pelo povo. Vivemos na democracia e temos que concordar. Quem não votou no Bolsonaro e quem votou, ele vai governar para toda a população brasileira. E dizer aqui também que a Tabata falou, eu também, Tabata, eu sinto isso, que eu também sou filho de uma empregada doméstica. Minha mãe aprendeu a ler na Bíblia e meu pai é pedreiro de obra. E nem por isso eu tenho que ser a favor de cota, porque acho que cota, ela segrega as pessoas. Eu acho que todo mundo tem o direito iguais, mas respeito quem é a favor. Eu não estou aqui para ser contra. A democracia é assim. O bom dessa seleta mesa é o quê? Cada um está expondo o seu posicionamento e cada um está sendo respeitado pelas suas ideias. Imagina se todos aqui pensassem da mesma maneira. Não precisava de ter um intermediador, não precisava de fazer isso aqui, seria um monólogo. E agradeço. Nós vamos agora para o último bloco, então eu vou ter que ser muito estrito com o tempo. As perguntas todas, elas se concentram basicamente em 3 temas. Primeiro, educação. Segundo, reforma da Previdência. E em terceiro, Hélio Bolsonaro. Várias perguntas. Então, assim, não tenho como fazer essa distinção. Então, o que eu pediria, né, para a mesa, agora a gente refazendo a ordem, é para que, então, todo mundo diga a sua posição em relação à reforma da Previdência. Uma das perguntas diz não só em relação à reforma da Previdência, mas também na relação com o seu partido, tá certo? Em relação à reforma da Previdência. Na questão da educação, como é que se posiciona? E, nessa questão, como é que pensa que o seu mandato vai poder ser diferente dos mandatos anteriores em relação a esses 2 temas especificamente, que é para a gente concentrar, quer dizer, de que maneira vai conseguir fazer isso. Então, a gente está em cima do tempo, vou ter que ser meio estrito, eu peço, então, 3 minutos, que é pedir muito, mas... A gente não vai falar nada sobre o Hélio Bolsonaro, não? A gente vai... Já falei já. É? Não, o Hélio Bolsonaro aqui tem uma quantidade impressionante de perguntas. A gente pode, cada um, fazer uma para ele, pode ser? Daqui o pessoal mandou aqui. Você começaria, então? Agora voltamos ao deputado Hélio Bolsonaro para começar. Pode perguntar. Não, é que agora a gente faz a ordem invertida, né? Então, agora, sua posição, deputado, em relação a esses temas. Primeiro, falar sobre a reforma da Previdência. A reforma da Previdência já começa que quem ganha menos vai reduzir quanto contribui. E a reforma da Previdência, gente, ela vai entrar parlamentares, juízes, promotores, militares, todos, sem distinção. Tudo. Então, quer dizer, é uma reforma que vai colocar o Brasil no seu local de destaque. A reforma da Previdência, ela vai economizar 1,4 trilhões em 10 anos, que vai ser investido na saúde, na educação, na segurança pública. A nova Previdência, ela vai ser justa para todos. Justa para todos. Eu, pessoalmente, eu falo aqui, a Tabata sabe disso, o Ganini, assim que você chega, tem a opção de você entrar na Previdência como deputado federal. Eu abri mão. Eu não contribuo, porque eu acho que a moral vem de casa. Eu não contribuo para que depois de alguns mandatos eu pudesse se aposentar no teto. E quem não adotar o regime de Previdência agora, não tem mais direito. Assim como eu sei que a Tabata e José Ganini aqui, nós não... Paulo, desculpa, olha, meu companheiro, hein? Paulo Ganini, nós não estamos contribuindo com essa parte. E sabe que o desconto nosso vai para o teto normal. E que eu falo sobre a decisão do partido, gente. Essa semana teve uma votação, não sei se todos sabem aqui, que a verba que sobrasse do partido, até do Partido Novo, a ideia
que sobrasse do partido, ou ela retornasse para o partido, ou fosse para o governo. A posição do meu partido era que o recurso que não fosse gasto na campanha retornasse, ficasse com o partido. Eu votei, sou dono do meu voto, eu tenho a minha consciência, eu acho que o imposto é muito caro, a verba pública ela tem que ser valorizada. Se o custo do Brasil é caro por causa dos impostos, então eu votei que o dinheiro tem que ir para o governo, para que o governo investir na escola, na saúde, na educação. Então, eu acho que todos os parlamentares têm que ser assim, têm que votar conforme sua consciência. Porque o mandato, apesar da lei dizer que é do partido, mas o mandato é do eleitor. Ele tem que prestar conta com o eleitor, ele tem que dar satisfação ao eleitor, ele tem que ser transparente nas suas contas. Muito obrigado. Bom, meu mandato é estadual, né? E a bancada ativista, ela é pluripartidária. Então, se eu for falar sobre o ponto de vista da bancada ativista sobre a reforma e do partido, eu tenho que falar sobre dois. Eu sou filiada ao PSOL e tenho liberdade dentro da bancada ativista para vivenciar, exercer, ser ativista. Acredito muito no PSOL como ferramenta e o PSOL é contra a reforma da Previdência. Isso porque, segundo o nosso ponto de vista, a gente precisa começar as reformas e pensar na economia brasileira a partir do favorecimento dos mais pobres. E num país com uma massa de 14 milhões de desempregados, é a aposentadoria que sustenta muitas famílias, inclusive as crianças. Hoje a gente tem uma grande maioria de crianças sustentadas pelas aposentadorias dos seus avós. Essa é uma realidade do Brasil. E a gente pode pensar em outras tantas formas de equilibrar, né, a economia brasileira. A gente tem aí, por exemplo, um orçamento inteiro do Estado de São Paulo, segundo a estimativa da Polícia Federal, que se perde por ano na corrupção. E aí a gente precisa, por exemplo, investir em mecanismos de combate à corrupção. A gente tem aí também um monte de isenções fiscais sem critérios. A gente precisa de critérios para isenções fiscais. Então, a gente precisa de reformas, a gente precisa pensar na economia, mas a gente precisa mudar o ponto de vista sobre o que se olha. E se você me permitir quebrar o protocolo, rapidinho, tem no mandato da bancada ativista a rede de sustentabilidade. Como a gente é estadual, eu não debati com a Cláudia. Ô, Marina, a Marina Elô é deputada estadual pela rede. A rede é contra ou a favor da reforma da Previdência? Essa é a posição da rede, que também compõe a bancada ativista, para deixar aqui explicitado o papel de porta-voz que me cabe nesse momento. Sobre educação, rapidamente, a gente tem 25% de evasão no ensino médio, a gente tem uma série de crianças na primeiríssima infância fora da escola, 50% das famílias chefiadas por mãe que não tem lugar para deixar seus filhos na primeira infância, porque a educação da primeira infância não casa com os horários de trabalho das mães. Então, a gente precisa de muitas reformas e, de novo, sobre o ponto de vista social, a gente precisa de uma profunda reforma na educação que tem que contemplar a assistência social e a saúde. Depois de Suzano, fica muito explícito que a gente não precisa de armas de violência ou de policiais que são treinados com muita violência e devolvem toda a violência para as pessoas. A gente precisa de psicólogos nas escolas também. Então, esse é o nosso posicionamento. Ô, Mônica, antes de responder a minha pergunta, eu fico feliz que você queira conversar sobre a questão econômica e tudo mais, porque eu lembro, eu estava na campanha ainda, fiz um debate lá na PUC do Rio com um deputado federal que já era de mandato, que foi reeleito do PSOL, e no final do debate eu falei para ele, vamos conversar, vamos falar tecnicamente sobre os problemas do Brasil, ao invés de a gente ficar num debate ideológico. Ele, não existe debate sem ideologia. E aí, nesse momento, e sem política, nesse momento eu perdi um pouco a esperança, mas eu fico feliz quando eu vejo uma deputada do PSOL querer debater tecnicamente, querer aprender, entender mais sobre alguns temas, porque eu acredito que você conheça muito mais sobre alguns temas do que eu. E tem alguns temas que eu imagino que eu conheça mais que você. E se a gente conseguir superar essa barreira ideológica e debater tecnicamente sobre os temas, por exemplo, você falou aqui sobre a primeira infância, e eu concordo plenamente sobre isso. A gente tem a nossa vereadora, a Janaína Lima, lá de São Paulo, lá da capital do seu estado, que ela tem um trabalho fantástico sobre a primeira infância. E, entrando na questão da educação,
o Novo e eu, a gente acredita muito que a gente tem que investir na educação de base. A gente teve um trabalho muito grande nos últimos anos, um investimento muito forte no ensino superior, e o que de fato melhora a produtividade, o que dá mais dignidade para a população, é a educação de base. A gente tem brasileiros que se formam hoje no ensino superior, que não sabem ler e escrever direito e que não sabem fazer contas básicas de matemática. Então, se a gente quer, de fato, mudar o Brasil, e aí é o link forte da educação com a economia e com o desenvolvimento econômico, é essa educação de base, porque a gente teve um aumento da escolaridade no Brasil nos últimos 20 anos assustador, no sentido positivo, né, o número, mas, na verdade, qual foi o impacto disso na produtividade do Brasil? Nenhum. Isso mostra como o nosso modelo de investimento em educação no Brasil, nos últimos anos, foi falho, foi muito ruim. Então, a gente tem que rever esse modelo. Eu acredito, sim, que a gente tem que também acabar com o preconceito de ter dinheiro privado, financiamento privado, no ensino superior, na pesquisa. É claro, é importante saber qual é o objetivo dessa pesquisa, como isso vai ser feito, mas a gente tem que acabar com esse preconceito. O preconceito da relação da educação com o mercado de trabalho, com a economia, tem que acabar. Só assim que a gente vai conseguir gerar desenvolvimento. E aqui é um bom exemplo disso, né? A gente está vendo aqui uma universidade, aqui em Harvard, no MIT, que tem uma relação fantástica com o mercado, a quantidade de startups, a quantidade de empresas que se estabelecem aqui justamente para aproveitar dessa competência das pessoas que saem daqui, é incrível. E no Brasil, isso é ideologizado e a gente não consegue fazer isso. Com relação à reforma da Previdência, já falei bastante, eu acho que a gente precisa sim aprovar essa reforma. Ela é a primeira de grandes reformas que a gente tem que aprovar. E se a gente pensa no mais pobre, se a gente pensa nas pessoas mais necessitadas, é que mais ainda a gente tem que lutar por essa reforma, porque são elas que pagam ainda mais pelo problema fiscal no Brasil. Quem paga mais imposto no Brasil proporcionalmente é o mais pobre. O Brasil hoje ele gasta a maior parte do seu dinheiro pagando Previdência e funcionalismo público. A reforma da Previdência é a primeira, mas a gente tem que fazer a reforma do Estado. A gente teve um painel muito bom mais cedo aqui, né, com a Carla Abrão, com o Romeu Zema, que está aqui assistindo, obrigado, Zema, que foi muito bacana justamente por isso. Se a gente não fizer uma reforma do Estado, a gente não vai conseguir mudar o Brasil. E aí do funcionalismo público e tudo mais. Então, a reforma da Previdência é o início. E aí, voltando no ponto da Mônica, né, eu acredito que você e quase todos os brasileiros iriam estar felizes se a gente estivesse no momento econômico que o Chile está. Então, falar do Chile como um mau exemplo com relação à Previdência é não se atentar à realidade. Porque, apesar do Chile estar enfrentando hoje um problema com o sistema de capitalização, que tem as suas falhas no modelo chileno, mas no modelo que eu acredito que vai vir da equipe econômica, vai tentar solucionar essas falhas, mas mesmo que a gente enfrentasse as mesmas falhas que o Chile está enfrentando hoje, depois, a reforma da Previdência chilena foi de 1970 e poucos. Foram quantos anos que a gente está falando aí que a economia chilena se desenvolveu graças, entre outras coisas, a essa Previdência que tem hoje, que hoje está enfrentando problemas que é normal enfrentar, como a gente está enfrentando na nossa também. A diferença é que a nossa economia está uma droga e a do Chile está bem, né? Apesar das falhas que estão acontecendo hoje. Então, é importante também se atentar aos fatos e, quando a gente citar outros exemplos, a gente precisa entender o todo, e não só a questão pontual. E a questão da capitalização, para encerrar, porque o meu tempo já esgotou, já tem mais de um minuto, a questão da capitalização, ela não impacta só a Previdência, ela impacta a economia do país como um todo. Primeiro, isso gera poupança, que é investido depois para outras coisas. Segundo, isso gera educação financeira, que é um dos grandes problemas do Brasil. O brasileiro não tem o hábito da poupança. O brasileiro acha que o governo, que o Estado, que o país vai bancar tudo para ele em algum momento da vida dele. Se a gente aprovar a reforma da Previdência e incluir a capitalização, a gente vai estar também educando as novas gerações, porque elas vão começar a entender que a aposentadoria delas depende daquilo que elas colocam naquela continha que vai servir para a aposentadoria delas. Isso serve para a Previdência oficial, mas isso serve também para a educação financeira do brasileiro. Então, a reforma da Previdência é fundamental, é a primeira reforma de muitas que a gente tem que fazer e que eu espero que a gente, juntos, consigamos fazer essas reformas no Brasil nos próximos 4 anos. Senão o Brasil para e a gente não vai estar conversando daqui a 4 anos sobre renovação, mas sim como a gente vai estar superando a próxima crise que a gente vai viver. Obrigado, gente. Começando sobre a reforma da Previdência e falando depois sobre a educação, eu tive a honra de, uns 2 anos atrás, ser coordenadora nacional de agenda do Movimento Acredito
E uma das agendas que eu ajudei a construir foi a de uma reforma da Previdência. Então, para dizer que é um tema que eu venho estudando e olhando há bastante tempo, e entendo que é muito necessária, entendo que é bastante urgente, e para mim são 3 as razões. A primeira delas é que é um gasto muito grande, que está crescendo muito rapidamente. Então, vai faltar dinheiro para aquilo que importa. E aí eu chego na segunda razão. Faz muito mais sentido, garantindo direitos, etc., etc., investir esse dinheiro em primeira infância, saúde, etc., do que em aposentadorias de R$27 mil, que é a média da aposentadoria no Legislativo hoje. Você desconta esse tempo aí. E a terceira razão é um gasto que cresce, é um gasto que vai no futuro tirar dinheiro de pautas de áreas mais importantes e é um gasto hoje que ele é muito desigual. Só a previdência do servidor público aumenta em 7% a desigualdade no Brasil. Para mim, são razões mais do que suficientes. Dito isso, já que minha ideia é além da polarização, a reforma proposta pelo presidente Bolsonaro tem muitas fragilidades sociais. E essas fragilidades deveriam, sim, ser não negociáveis para a gente. Quando a gente fala do BPC, quando a gente fala da aposentadoria rural, quando a gente fala do professor, não há uma transição, etc., etc. E essa é a parte mais difícil de entender, mas sim, é possível ser a favor de uma reforma da Previdência, e é esse o meu trabalho dentro do PDT, e trabalhar para que a gente apresente contrapropostas nos tópicos que estão incorretos. E é isso que eu pretendo fazer nos próximos meses, apresentar a minha proposta naquilo que eu não concordo, mas tendo coragem de falar que uma reforma é importante, que é a minha visão. E aí, quando a gente fala sobre educação, eu vou usar a fala do Hélio para falar de 2 diretrizes na minha cabeça. Uma delas é que eu olho muito para os critérios que a gente usa para escolher nossos ministros, né? A gente pode discordar em várias coisas do Paulo Guedes. Eu discordo em algumas. Mas ele é uma pessoa com experiência em gestão e economia. Eu acho que isso é o correto. A gente precisa de ministros que tenham experiência em gestão e na área em que atuam. O ministro de Educação atual não tem experiência em nenhuma das 2 áreas. Então... Obrigada. Então, gente, o meu ponto aqui é que nesses 3 meses de pedido de audiência, convite, e ao invés de convocação que a gente poderia ter feito, requerimento de informação, o que a gente queria ouvir não eram resultados, era um planejamento. E em 3 meses você faz um planejamento, porque eu fiz isso quando eu não fui trainee, eu fiz isso com o meu mandato, é possível fazer em 3 meses. Então, acho que essa que é a crítica, não é resultado, entendo que é impossível, mas é um planejamento, é um comprometimento, é uma seriedade com a educação. E aí tem uma outra coisa que eu quero ver na educação, que é o uso de evidências. E aí você traz a fala sobre cotas. Eu vou tentar trazer meu posicionamento diferente. Estudos muito sérios já mostraram que há uma diferença muito grande entre alunos de escola pública e alunos de escola particular do ponto de partida. O vestibular atual brasileiro, ele olha quem chegou mais longe, não quem correu mais. É uma prova em um dia. Eu não passei no ITA, eu não passei na Unicamp, e eu passei nas 6 melhores faculdades dos Estados Unidos com bolsa completa. Porque eu pude contar que eu trabalhava desde nova, que eu tinha feito inglês por 1 ano, etc, etc. Gente, me ajuda aqui. E isso para dizer que, enquanto o nosso vestibular não olhar quem correu mais, mas sim quem chegou mais longe, as cotas são necessárias. E a evidência também mostra que, mesmo dentro da escola pública, alunos brancos saem na frente de alunos negros, mesmo dentro do contexto da escola pública. Então, há evidência, há dados para a cota social e para a cota racial. Mas, dito isso, a gente tem que analisar o impacto também. Não é só ver se faz sentido, tem que implementar e analisar o impacto. E não tem uma faculdade brasileira que não fez o estudo depois, o do UFRJ é muito bom nesse sentido, que não mostrasse que alunos cotistas tiveram um desempenho superior ou igual a alunos não cotistas. Uma política pública que é baseada em evidência, que está com um impacto comprovado por estudos, para mim é uma política pública que me inspira a fazer isso para outras no Brasil. E para finalizar, eu ainda tenho tempo? Para finalizar, além de olhar para a evidência, além de olhar para impacto, além de levar o Ministério da Educação com o mesmo carinho e respeito e apreciação que a gente olha para o Ministério da Economia, o meu maior pedido para cada um de vocês é que a gente pare de ocupar o pouco espaço da educação com pautas ideológicas, com fumaça, com confusão, etc. Pelo amor de Deus, o Fundeb vence no próximo ano. 60% do financiamento da educação básica no Brasil
Está sem nenhum planejamento a partir do próximo ano. O MEC não apresentou nenhuma proposta. A gente tem no Congresso, a gente está construindo propostas. Então, aceitem a nossa proposta. Porque isso, a gente está falando de um Brasil que fez um caminho gigantesco. A gente tinha cidade que investia 500 vezes mais para aluno do que outras. Hoje é 50 vezes mais. Mas a gente tem uma grande desigualdade na educação no Brasil. Então, vamos parar de ocupar esse pequeno espaço, já que ele é pequeno. Deixa eu ocupar ele com financiamento, formação de professores, com aquilo que realmente importa. E acho que, só um comentário sobre a ABC, eu sempre olhei para a Brasil Conference como um espaço onde os diálogos começavam. Porque não dá para terminar em 48 horas. Então, acho que é para cada um de vocês e para quem está aqui na mesa, que a gente, de fato, continue esses diálogos. E que a gente entenda que esse é o maior risco da nossa democracia. E a gente consegue sentar e conversar e olhar para dado e olhar para a realidade. Então, que a gente continue esse diálogo depois daqui. Muito obrigada. Obrigado a todos. Continuamos no café. Continuamos no café.